Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360, o seu novo videocast favorito. Aqui tem muita informação, aqui tem entrevistas inteligentes com propósito para você maratonar o nosso conteúdo. Já aproveito para agradecer você que está inscrito. Curte os nossos vídeos, compartilha esse conteúdo que é precioso com seus amigos e familiares. Fica aqui o meu convite para que você faça isso nesses primeiros minutinhos de vídeo, porque senão você esquece, tá? Já aproveita, deixa então o seu like, já faz um comentário, diz que você está assistindo, se você está gostando dos nossos vídeos que já estão disponíveis por aqui. Muita informação bacana para você assistir e é aquilo que eu falo, né? A gente leva o nosso conhecimento de bagagem conosco para onde quer que a gente vá. Isso ninguém tira da gente. Aproveito esse início para agradecer também os nossos parceiros. A Clínica de Fisioterapia Fisiolook, localizada na Zona Leste, aqui de São Paulo. Você entra em contato através do telefone 11 2193 3583, 11 2193 3583. Liga ou manda mensagem através do WhatsApp. Denise, o que tem lá na Fisiolook? Reabilitação ortopédica, neurológica, RPG, pilates, acupuntura, o que você precisar, a sua demanda, qual é a sua demanda? Vai lá que a Fisiolook resolve com os profissionais capacitados em fisioterapia. Eles vão te ajudar no que você precisar. Tem também o Instagram, @Fisiolook, e o site www.fisiolook.com.br. Também agradeço a nossa parceira, Farmácia de Manipulação, Empório Magistral. E é uma alegria anunciar todo o podcast, a cada vídeo, essa farmácia de manipulação responsável, de confiança. Afinal, todos nós precisamos ter sempre à mão um contato de confiança de farmácia de manipulação. E tá aqui a minha dica para você, então, entrar em contato através do telefone 11 50 89 5123. 50 89 5123. A farmácia está localizada aqui em São Paulo, mas eles entregam em todo o Brasil. Então, aproveita, manda lá sua prescrição de manipulado. Quer tirar uma dúvida? Manda lá também, que tem o pessoal que vai responder, vai te ajudar com a sua questão. Através do Instagram também você fica muito bem informado, tem bastante conteúdo por lá, @Empório Magistral, e o site www.emporiomagistral.com.br. Aproveita esse início, então, para fazer esses agradecimentos, e é um prazer ter duas empresas com esse peso, com esse nome, né? Isso traz muita alegria aqui para a equipe do Diálogo 360. Tenho o prazer hoje de receber uma médica renomada. Ela fala com clareza, é fácil entender, se comunica muito bem. Doutora Sabrina Cho, médica oftalmologista. Doutora, que alegria ter você por aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Dê. Uma honra mesmo. Admiro muito seu trabalho, então para mim é uma grande alegria. Eu tenho falado isso. Obrigada por estar comigo nessa minha nova jornada, uma nova empreitada. E eu agradeço de coração a todos os profissionais que têm vindo aqui, dado entrevista e ajudado quem está em casa. O público é sedento por essa informação e pela melhor informação, a informação de qualidade do médico de excelência, capacitado. Eu estou muito feliz de conduzir entrevistas e de aprender com você, doutora. Já tive a oportunidade de te entrevistar e a gente sempre aprende, é uma alegria. Obrigada, viu? Eu também aprendo muito com você, Denise. Muito obrigada. Hoje a gente vai falar de blefaroplastia, cirurgia plástica ocular, é um universo todo. E além disso tudo, a doutora também faz a clínica oftalmológica, né? Então você faz a parte clínica de quem tem miopia, astigmatismo, checar se a saúde ocular tá boa, né? A gente vai ter oportunidade de falar sobre tudo isso. Falei da Empório Magistral, a farmácia de manipulação parceira aqui do Diálogo 360, e eles estão presenteando com um kit muito especial. Tem um shot de colágeno, uma goma de colágeno Verisol e um creme corporal. Então tá aqui entregue. Maravilhoso. Obrigada. Um presente para você. Obrigada, viu, Obrigada. doutora? É uma alegria. Obrigada, Empório, por esse mimo aqui aos nossos convidados, aos nossos entrevistados. Vamos lá, então. Doutora, para começar, é super importante estar com o check-up dos olhos em dia. E é muito curioso que muitas vezes só faz o check-up quem enxerga mal. E aí não faz check-up pela importância do check-up.
faz quando os óculos já estão desatualizados, quando os óculos não estão mais como deveriam, você não está mais enxergando tão bem quanto quando você fez aqueles óculos, né? Explica um pouquinho pra gente da importância de ter o contato do seu oftalmologista. No mundo ideal, cada um tem um médico oftalmologista de confiança, né? Deveria ter. Porque a gente agora, o Dr. Google, né, muitas vezes... O Google é maravilhoso, gente, só tem que saber filtrar. E quem ajuda nisso, né, é quem tem o conhecimento, né, dessa área. Então, assim, muitas vezes nós temos problemas oftalmológicos que a gente não sente. Um exemplo clássico, acho que mostra aí, é a questão do glaucoma. Então, o glaucoma hoje é uma doença que afeta geralmente pessoas mais perto de 40, 50 anos de idade. A pessoa não percebe. É uma doença lá no nervo óptico, lá no fundo do olho, né? E ela é a principal causa de cegueira. É uma cegueira que reverte, não dá para reverter. A pessoa não percebe, vai perdendo o campo de visão e quando percebe já está muito tubular. Então, se você for lá atrás do oftalmologista, quando você perceber que está atrapalhando, por exemplo, o campo de visão, no caso do glaucoma específico, infelizmente, a gente vai ter como buscar o máximo para conseguir controlar, para você não perder mais esse campo de visão. Mas o que perdeu não vai dar para recuperar. Então, principalmente por essas situações, né, é muito importante que se faça a consulta de rotina, né? Por mais chato que seja, anota no calendário. Eu até falo, às vezes, para os meus pacientes, e é uma coisa que eu levei para mim como aprendizado, né? O meu pai, ele agora, todo dia dos finados, 2 de novembro. Legal. É um jeito dele lembrar de ir para as consultas que ele tem que fazer, consulta de rotina, exames, sabe? Então, você também pode procurar uma data, assim, que te ajuda a fazer essa associação, né? É importante fazer esse trabalho preventivo. Grande maioria das coisas a gente consegue fazer um cuidado para que você não tenha um prejuízo no seu funcionamento do dia a dia, né? Para não ter uma surpresa com essa notícia de que, olha, é uma doença silenciosa. Se você tivesse visto antes, a gente conseguiria deixar esse progredir mais lento da doença. Você falou do glaucoma, né? Ou às vezes não progredir, né? É possível, não... Então, um glaucoma inicial, então diagnosticado precocemente. Essa é uma dúvida que sempre o pessoal pergunta quando eu entrevisto oftalmo, né? É possível parar o progredir da doença, o avançar da doença? Com certeza. É o caso, por exemplo, da hipertensão arterial sistêmica, né? Que as pessoas não sentem, só que ela é um assassino silencioso, né? Com glaucoma é a mesma coisa. A gente consegue controlar, tem que achar a pressão intraocular alvo aí para que o seu nervo óptico não continue sendo danificado. E aí, isso, grande maioria das vezes, é só com colírio. Né? Com colírio se consegue controlar. Poucas pessoas precisam fazer uma cirurgia para isso, né? E o colírio, algumas pessoas falam do alto custo dele e de uma diferença que possa existir do colírio que tem no SUS, porque tem no SUS, e do que você poderia ter de acesso no particular. Mas o do SUS funciona. Sim, com certeza. Muitos pacientes até que passam em particular, às vezes pegam no SUS. Perfeito. O colírio. Tá, tem que usar. Sim. E fazer o acompanhamento. Você falou de marcar uma data. Uma vez por ano, então, está suficiente fazer um check-up ocular? Uma vez por ano, para a grande maioria, sim. Crianças, gente, às vezes tem que ser um pouquinho um intervalo mais curto. Aí depende de como aqui vai estar na consulta, sabe? Se tá na dúvida, será que aumentou um pouquinho mais? Às vezes tem que ver no intervalo mais curto, sabe? O grau, em questão de grau, né? Você falou de criança, então talvez encurtar esse espaço. Porque eles estão em pleno desenvolvimento. E aí... Total. Pode aumentar grau. Total, assim, criança tá em desenvolvimento... o desenvolvimento importante, assim, de visão até os 7 anos de idade. E nesse período é essencial, assim, por exemplo, o caso do olho preguiçoso, né? A gente chama isso de ambliopia. Às vezes uma criança, ela tem
um grau, sei lá, mais 3 de hipermetropia no olho direito e menos 5 de miopia no olho esquerdo. Criança, muitas vezes, não percebe. A gente enxerga com os 2 olhos abertos, ela não percebe se está enxergando mais embaçado de um lado ou outro. E aí, essa imagem diferente, às vezes, faz com que um lado pare de desenvolva menos. E aí, ele fica preguiçoso. Se ultrapassar, passados 7 anos, por exemplo, a criança foi pro oftalmo com 10 anos de idade, já com o olho desenvolvido, e aí, no oftalmologista, vamos supor que eu tenha percebido que ele enxerga muito pior desse lado aqui por não ter usado o grau no tempo correto, não vai ser possível, mesmo colocando o grau que ele tem, voltar para a visão perfeita de 20/20. Então, esses 7 primeiros anos de vida são muito importantes quando a gente está falando de consulta de rotina. Criança não fala, muitas vezes criança é altamente, muito plástica, ela consegue se adaptar às diversidades, né? Até enxergando mal. Exatamente. Aí você, de repente, nota uma timidez da criança ou um comportamento que na idade escolar vai ficar mais evidente ali. Ah, tá com preguiça, às vezes não tá enxergando a lousa. Não tá conseguindo copiar, não é que a criança não quer copiar, ele não tá enxergando, né? Então, desde sempre fazer essa consulta, porque já tem o exame do olhinho, o teste do olhinho, na maternidade. Mas ele é feito por oftalmo ou é um pediatra que faz? Como é isso? O pediatra consegue ver o reflexo vermelho, né? Já ajuda muito na triagem, né? Então, por exemplo, alguns tipos de tumores intraoculares, tipo retinoblastoma, né? Que tava em alta, assim, né? Alguns meses atrás, a gente vê uma alteração do reflexo ocular, inclusive uma catarata grande, não vê o reflexo vermelho, a gente vê ele alterado. O oftalmologista vai conseguir ver muito mais, né? Vai dilatar, dá pra ver mesmo a retina, como tá o nervo óptico, o cristalino, tá tudo bem, né? Mas o pediatra, ele já consegue fazer, já ajuda bastante nessa questão de triagem. Hoje as crianças têm ido pra escola cada vez mais cedo. Antes desse ingresso, tem que passar no oftalmo. Sim, na verdade, o ideal é que se passasse com meses de idade. É até mais fácil de examinar, porque a gente precisa, queira ou não, a colaboração máxima possível da criança. Tem alguns colírios que ardem quando pinga, principalmente quando dilata, né? Então, quando é bem bebezinho, é mais fácil de controlar. Às vezes a gente consegue ver melhor a periferia, sabe? Então, não é esperar chegar na idade escolar, não, gente. De tem que ir antes. Antes. Você atende criança? Atendo crianças também. Ah, muito legal, muito legal. Sim. Ótimo, então já dá para a família toda passar em consulta. Sim. Talvez o ideal não seja passar todo mundo junto no mesmo dia, né? Porque a criança fica um pouco mais inquieta, né? Vai um dia, marca para a criança, depois você faz o seu. Assim, principalmente nos casos em que precisa dilatar, aí pelo menos uma pessoa da família é bom, se estiver dirigindo, um vai estar dirigindo, né? Ou vem de Uber. Mas você estava comentando essa questão da escola, que criança não percebe. Eu atendi um caso essa semana que achei muito legal, assim, porque ele é daltônico. Eu até falei nas redes sociais sobre isso. Ele é daltônico e ele, assim, é uma pessoa brilhante, sensacional, super empreendedor, muito inteligente. E aí ele falou que quando ele era pequeno, ele ia muito mal de geometria. Acho que ele tirou 0, não sei se foi mais de uma vez, mas tirou 0, que é chocante, né? Para uns pais que fossem, o que será que aconteceu? Será que meu filho tem algum problema? E aí os pais foram investigar na escola. E eu não lembro exatamente o detalhe, assim, como é que foi, mas eles copiavam no caderno. A gente faz isso, né, quando vai pra escola, copia no caderno que estava escrito na lousa que o professor estava escrevendo. E aí foram comparar e viram um caderno dele muito incompleto, assim. Eu falei assim, mas fulano, você não viu o que tá escrito aqui que o professor escreveu? E aí foram ver, era uma lousa de giz, então geralmente uma lousa mais escura, né? Uhum. E aí o professor escreveu a maioria em branco, mas ele colocou algumas coisas em rosa, verde, azul pra dar mais destaque. Só que, e era justamente essas partes que ele não enxergava, e aí ele tinha a informação incompleta. Então, estava prejudicando o desempenho escolar dele e ele nunca percebeu, porque ele nasceu não vendo as cores na maneira como a gente enxerga, né? E isso é importante mesmo, né? Afeta o desenvolvimento. Como é importante o professor saber, porque naquela turma, então, esse destaque não vai poder ser dado dessa forma. Grifa, sublinha, né? Então, ali naquela turma, sabendo que tem uma pessoa daltônica,
precisa adaptar, fazer de um outro jeito, que vai ser bom para toda a turma, o destaque vai ser dado das palavras, das frases, não vai prejudicar ninguém, também não prejudica o aluno, que não vai enxergar aquele contraste, né? Então, exatamente. Que... Um alto contraste, pode ser com cor diferente, mas alto contraste. Legal. Não tem como saber, então muito se fala do verde, vermelho, mas todo daltônico enxerga igual? Não. Ou difere de uma pessoa para outra? Tem vários tipos, né, de daltonismo. O mais comum é verde e vermelho, mas tem para outras cores também, né? Ficar na cor pastel, então o daltonismo mais importante, assim, um grau maior, né, e outros menor. Então não é igual. A pessoa vive normal, tá? Sim, ela vive mesma super normal. se adapta àquilo, né? Ela já sabe, e a gente usa muito a referência da cor. É do lado daquele prédio verde. É do lado daquele prédio laranja, né? A gente usa muito a cor para dar referência. Se a pessoa sabe, né? E ela faz o diagnóstico, ela sabe que ela é daltônica. Em algum momento ela vai saber, né? Pintando aqueles mapas do relevo. Não tem isso na geografia? A criança, o adolescente, se não tem ainda o diagnóstico, vai ter o desenho, né? Então, árvore, então o tronco é de uma cor, a copa é de outra cor, né? Sim. E aí existe um padrão, né? De marrom, verde, né? Sim. E também isso é curioso. Em algum momento vai ser feito. E pode ser o primeiro caso da família, é genético, né? Mas pode ser o primeiro caso da família? Geralmente não, ele é genético mesmo, né? Tem algum histórico, né? Alguém tem. Alguém tem. E essa história de que mulher não é daltônica, ela só carrega esse gene, tem isso? É fato, a mulher é quem carrega o gene, mas existem raros casos, também atendi, não faz muito tempo, dá pra fazer um mês, assim, de uma mulher daltônica. Tá. É raro, mas existe. Legal, sempre tem sempre tem um medicina caso. Nunca é. Exato. Nunca é sempre, né? Isso, nem nunca, nem sempre. Fiz stories antes de começar a gravar essa entrevista e a gente falava sobre isso, né? Perguntar pra todo médico, é sempre assim? Ele vai falar não. Pode acontecer isso? Pode, sempre pode, né? Então é curioso. Inclusive, isso é uma coisa, assim, se a pessoa falar com muita certeza, sempre vai ser assim, ou 100% não, com certeza nunca, a gente tem que levantar um alerta, assim, porque, né, não somos... Não é uma ciência exata. Muito legal. A gente está falando da importância, então, desde a infância, de manter esse contato com o oftalmo, de checar a saúde ocular, de saber se a acuidade visual tá boa. Aqui vou crescendo um pouquinho de acordo com a idade, né? Aí a gente vai chegar para falar da plástica ocular. Começou a usar óculos na infância ainda. Às vezes a família fala, ai, que dó. Não tem nada disso, né? É uma ferramenta... Inclusive, óculos são excelentes acessórios. Tem gente que nem precisa usar óculos. Sim. E que coloca como acessório, né? E quer colocar, né? Então, traz uma coisa pro visual. Precisa ressignificar isso, né? Então, às vezes, não costuma ser a primeira, porque também tem a questão genética por trás, da miopia, astigmatismo e tudo mais. Mas é importante desmistificar isso, né? Não é um peso para uma criança usar óculos. Às vezes, é um peso que o adulto coloca nisso. Para ela, é o que deixa ela enxergando 100%, né? Exatamente, é o que ela dá a funcionalidade para ela, as cores, né? Não é um problema de maneira. Tem criança, inclusive, que não tem grau, não tem indicação de óculos, mas quer um óculos. Esse pai chega falando, doutora, por favor, fala que a gente pode até dar um óculos sem grau, mas sabe? Eles chegam com a demanda até oposta, assim. Legal. De fato, não é um problema, é um instrumento para ajudar a melhorar, não solução. É uma doença, isso, né? Não, perfeito. Exatamente. Perfeito. E hoje com o avanço, né? Então, mas vai usar óculos a vida inteira? Não necessariamente. Uhum. Existe um momento em que a pessoa pode operar, se ela quiser. Exatamente. Ou se puder, né? Porque também não é sempre e nunca, né? Pode ser que ela possa, né, fazer a cirurgia depois, se ela se incomoda com aquilo, então vai lá e corrige depois. Sim, é possível fazer a cirurgia refrativa, né, que você tá falando. Legal. Precisa pelo menos 1 ano de estabilidade do grau, né, tem que já ser adulto, né, e aí, de fato, a gente precisa de alguns exames para ver se é possível fazer essa cirurgia. Ótimo. Então, acima de 18, pelo menos. Pelo menos, até mais de 20. Mas, 1 ano, outro critério. A idade
e 1 ano de estabilidade. Então, não adianta sumir do teu oftalmo, depois você aparecer querendo operar. É verdade. Né? Isso porque existem casos, né? Por exemplo, existe um tipo de miopia. Geralmente, a miopia, ela se estabiliza, né? Quando a gente chegar na idade adulta, geralmente começa mais assim na idade escolar, daí vai progredindo, e na idade adulta ela estabiliza e fica o mesmo grau. Você vai pro oftalmo todo ano e tá lá igual. Mas existe um tipo de miopia que é a miopia progressiva. Então, a pessoa tá com 40 anos de idade, tá aumentando de grau. E é por isso, justamente por isso, para diminuir a chance de você fazer a cirurgia e daqui a 1 ano já tá tudo de novo miopia, é esse critério de estabilidade de pelo menos 1 ano. Por conta disso. E em qualquer fase da vida, a miopia pode começar? Porque muita gente pensa, se não teve na infância, na adolescência, não vai ter mais. É um mito isso? Assim, nunca e nunca. Não tem sempre? Tô brincando. E nunca. Mas geralmente não acontece, né? Na idade adulta, se você não teve na infância, o que pode acontecer, e é que acontece mesmo, é quando a pessoa tá começando a catarata, que é a opacidade da lente dentro do olho, essa lente dentro do olho que chama cristalino é que ajuda a fazer o foco pra gente enxergar, pra chegar a imagem na retina certinho, pra gente enxergar normal, né? E aí esse cristalino que vai ficando opaco, ele também muda um pouquinho de dimensão. E aí é o mais frequente, a pessoa que tava com grau estável, 40, 50, não importa a idade, porque a catarata também pode acontecer em pessoas mais jovens, mas geralmente em pessoas mais velhas, né? A pessoa começa a mudar o grau, mudou, foi no oftalmo, mudou um pouquinho o grau. Aí deu 6 meses, tô achando que tô enxergando mal de novo. Vai lá no oftalmologista e trocou o grau. Aí mudou o grau, mas ainda consegue enxergar no 20/20, que é o normal. Deu 3 meses, já tá diferente de novo. Então, essa mudança progressiva, e aí pode... Não era míope, começou a ficar míope. Nessa situação, é o mais frequente. Também existem algumas alterações na retina que podem fazer isso. Mas, geralmente, uma pessoa que não teve miopia na infância, não fica, né? Quando tá adulta. Ótimo. Então, a oftalmologia acompanha a gente ao longo da vida toda. Sim, a gente tem uns olhos na nossa visão ideal. E a gente vive cada vez mais. A gente quer que a nossa visão permaneça boa e nos acompanhe até o final da vida. Mas Denise, e agora? Eu fui diagnosticado com glaucoma. Vai tratar, vai viver bem, vai ter que usar o medicamento ali, o colírio diariamente. Vai fazer esse controle, que deve ser muito mais próximo, não vai ser só uma vez ao ano, né? Não, até encontrar o nível, o equilíbrio, assim, a pressão intraocular certinha. E o que eu acho curiosíssimo e lindo, belíssimo da oftalmologia é que você, através dos olhos, de exames que você faz ali, porque a gente vai passando... Como que é uma consulta, né? A doutora vai falar depois, mas vou dar a minha experiência aqui. A gente vai passando de aparelho em aparelho ali, né? Com o médico, vai visitando ali as máquinas. A gente vai passando por cada um deles, tem uma função. E isso é lindo, que você consegue enxergar doenças sistêmicas, muitas vezes, através dos olhos. E foi isso que me conquistou mesmo na faculdade. Porque é a única região que a gente consegue ver, por exemplo, os vasos de maneira direta. Eu vejo com a lente, eu vejo direto os vasos da retina, que são um reflexo dos vasos do corpo em todo. Então, por exemplo, quando a pessoa tem hipertensão arterial sistêmica, a gente consegue ver alterações do vaso. E por isso, por exemplo, muitos clínicos endocrinologistas, quando tá investigando uma hipertensão arterial, tá na dúvida se a pessoa já tinha isso há muito tempo ou se é uma coisa nova. A gente consegue ver pelo exame da retina, como é que estão os vasos. Isso já indica, por exemplo, um estreitamento da artéria, os cruzamentos ali. Provavelmente é uma coisa mais antiga. A gente consegue falar isso, né? É maravilhoso mesmo. Muito legal. E por isso que algumas pessoas não entendem. Tô indo no endócrino, ele pediu para eu passar no oftalmo. Tem tudo a ver. É brilhante isso, né? Poder estar com o check-up em dia do corpo todo, sempre, e tendo esse alerta, né? Como é que tá? Você pergunta às vezes, né? Você tá fazendo check-up? Você faz algum acompanhamento? Já vai sondando ali o paciente. Sim. Né? E quanto antes você enxergar isso, né? Então, quanto mais a gente vai ao profissional, mais cedo a gente diagnostica. A gente não tem que ter medo de diagnóstico.
Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quanto antes você faz o diagnóstico, tem mais ferramentas para você. Você sabe contra quem você tá lutando. E você tem mais ferramentas para fazer isso. Exatamente, né? Exatamente. Muito legal. Você estava comentando, né, que a gente está vivendo cada vez mais. Super, assim, a gente tem estudos, né, que mostram quando a gente não tem... Os idosos que não enxergam bem têm muito mais depressão, né? Tem relação direta, não é só sobre enxergar bem, mas com a qualidade de vida mesmo, né, que se tem. Você ter 90 anos conseguindo andando, conseguindo enxergar, conseguindo ir no banheiro sozinho, é muito diferente do que você fica pedindo ajuda toda hora, às vezes não conseguir, né? Muito legal. Agora, vamos falar da blefaroplastia, das cirurgias plásticas, oculares, né? E daí a gente já parte do começo. Quando você já tem um profissional da sua confiança, você já sabe aonde você vai buscar essa informação, tirar uma dúvida. Mas Denise, você falou cirurgia plástica dos olhos, né? Explica pra gente, doutora, as pálpebras, né? Então, a pálpebra superior pode estar tão caída, tão flácida, a ponto de atrapalhar a visão da pessoa? Sim, Denise. Ela pode... Existem quando é muito excesso de pele, ela pode não apenas fazer um peso ali nos cílios, como também cobrir parte, né, do campo de visão. Então, hoje eu tava dirigindo, eu pensei a mesma coisa. Eu abaixei um pouquinho. Quando tá muito sol, a gente abaixa ali o retrovisor. Isso. É um quebra-sol, né? Quebra-sol. Isso. E aí, eu deixei ali, por uma coisa automática. Só que eu não tava conseguindo enxergar direito pra dirigir. Eu pensei, é mais ou menos a mesma coisa. Ela realmente pode atrapalhar a sua visão de ficar restrito, sabe? O campo de visão. E claro que isso tem uma questão que a gente olha no espelho e pode enxergar. Mulher faz muita maquiagem, né? Então a gente faz maquiagem, a maquiadora tem que elevar um pouquinho aqui as pálpebras para passar o produto. Sim. Mas o nosso corpo, ele é tão... ele se adapta tanto que a pessoa tá perdendo o campo visual e ela não tá percebendo. Isso que me choca muito, né? Então quem perde campo visual, às vezes por uma questão da retina... descolamento de retina, né? A pessoa não percebe que tá perdendo. Quando ela perceber, já perdeu demais. Tá muito restrito, tá pequeno o que ela tá enxergando. A gente se adapta, né, mesmo. Principalmente quando é numa velocidade muito, muito lenta, né? Como, por exemplo, o glaucoma, muitas vezes que a gente estava conversando. A pele, foi o caso que eu fiz cirurgia semana passada. Ele não percebia, tinha esse incômodo do excesso de pele, das pessoas dizerem que ele estava com muita cara cansada, cara mais triste, mas ele não percebia que a pálpebra em si estava atrapalhando o campo de visão dele. Quando fez cirurgia, e aí deu uma desinchada, porque às vezes no começo fica bem inchado, então até pode ficar pior, né, isso. A pessoa, mas doutora, eu não sei se isso é um problema, mas eu não sei se é psicológico, mas eu tô enxergando melhor. Realmente, isso acontece. Que legal. Era um homem esse caso, esse paciente, Era um homem. A gente vai falar também da procura masculina e feminina, se tem diferença. Mas olha que maravilha, né? Então, você vai resolver ali um problema e leva outro de brinde, que você já estava tão acostumado a enxergar mal, que aí tira aquele peso, você recupera. Você enxergava bem. Tinha algo te atrapalhando. Você tira a causa, resolveu. É justamente isso. Às vezes a pessoa também não percebe que ela vai se adaptando. Então, existem alguns mecanismos de adaptação. É você, como tá pesando e como você tá atrapalhando um pouquinho, você começa a fazer força mesmo pra ajudar a enxergar melhor. E aí a pessoa consegue enxergar melhor. Só que chega no fim do dia, ela fica cansada, não sabe falar muito bem o que, mas aqui na fronte, um cansaço, um peso, né? É um mecanismo de adaptação. E depois a pessoa se sente muito mais descansada. Não é o benefício apenas estético. De as pessoas acharem que você não está cansado quando você, né? E de você estar cansado quando não está. Pode ser uma procura puramente estética. E também tá tudo bem, né? Claro. Significa que a pessoa buscou antes de atrapalhar a visão. Chegar nesse ponto. Claro. Porque aí já é uma coisa mais avançada. Não espere chegar nesse nível, porque perde muita qualidade de vida. É melhor, até para cirurgia também, né, Denise? Porque quanto mais a gente tem que mexer
Mas o pós-operatório pode ser um pouquinho mais difícil, cicatriz pode ser um pouco mais extensa. A cicatriz, graças a Deus, nas pálpebras, ela é muito vantajosa. Assim, a gente tem uma vantagem que ela cicatriza muito bem, mas ainda assim, né, às vezes tem que estender mais e ficar assim até, né, não fica tão esteticamente bonito como a gente queria. Então, fica melhor se você não esperar chegar nesse nível. Né? É porque o tamanho da cicatriz, em qualquer parte do corpo, ela é proporcional ao tanto de flacidez e de pele que você vai tirar ali, né? Exatamente. Se tem mais, fica um pouquinho maior. Vantagem é que nessa área cicatriza super bem. E a gente tem algumas dobrinhas que você consegue esconder ali essa cicatriz, né? Exatamente. Mas não tem jeito, é uma troca. Você corrige algo, ganha uma cicatriz. Que precisa cuidar também. Não existe cirurgia sem cicatriz, né? Existe isso, a gente consegue escondê-las para elas não ficarem visíveis. Então, aqui na pálpebra superior, boa parte aqui no sulco palpebral, na dobrinha, né? A pálpebra de baixo a gente consegue fazer por dentro, é o melhor acesso para tirar as bolsas de gordura, então ela fica escondida, não dá para ver, a não ser que tenha que tirar um pouquinho de pele na pálpebra de baixo, que também fica bem às vezes a gente consegue ver no espelho, tem uma dobrinha logo abaixo dos cílios. É nesse local, logo abaixo dos cílios, que faz o corte, que também cicatriza muito bem. Às vezes, isso ia falar, quando o excesso de pele é muito grande, existem algumas maneiras de a gente esconder a cicatriz. Para não ficar muito estendendo aquilo para a lateral, pode associar, tirar o excesso de pele logo abaixo do supercílio. E aí ela também fica escondidinha na sobrancelha. No então, nosso story, ótimo. Antes de entrar aqui, você falou, tem até para... Na região do supercílio também pode ser trabalhada, né? Sim. Como é isso? Porque até a nossa conformação ali de osso da face, tem gente que tem um ossinho aqui mais sobressalente. Dá para trabalhar isso? Dá para raspar se tiver um ossinho ali a mais? Porque é uma conformação da pessoa, às vezes isso é familiar. Sim. E a pessoa pode não gostar. A gente não costuma raspar o osso, porque é uma estrutura muito nobre, ela dá sustentação para as estruturas que estão em cima. Então a gente precisa desse osso, então. E a gente prefere ir para outras estruturas, aí geralmente você pode reduzir um pouquinho da gordura, existe uma gordura aqui que sustenta, né? E aí você pode reduzir um pouquinho, lógico, depende muito da constituição da pessoa. Hoje em dia, a nossa tendência, eu sempre falo, menos é mais, porque a gente pensa que a pessoa vai fazer cirurgia hoje e ainda vai ver 50 anos na frente. Então, a gente faz a cirurgia pensando 50 anos na frente. Tem casos em que você pode achar que tá muito, é melhor não mexer muito, porque daqui 50 anos aquilo pode fazer falta. Você falou de sustentação, né? Então, você precisa resolver aquele problema sem perder a sustentação. Ao contrário, se você puder melhorar isso, ótimo. Preservar a função o máximo possível. Então, o músculo que fecha o olho, esse músculo orbicular, é um músculo que é responsável pelos nossos pés de galinha quando a gente fica com idade. Mas eles ajudam a preservar o olho no fechamento do olho. Então, na cirurgia de blefaroplastia, eventualmente a gente pode tirar uma faixinha pequena de orbicular, se ele estiver atrapalhando muito forte, sabe? Mas a gente tenta preservar ao máximo. O oftalmologista vai preservar a função da pálpebra, que é proteger o olho. Vai preservar ao máximo o orbicular. Ele é uma estrutura muito nobre. Então, a gente tem que realmente pensar, além de preservar as características étnicas, né? Tem um oriental, tem um olho um pouquinho mais gordinho, né? Tem uma dobra menor, o formato da prega é diferente, não é uma prega mais semilunar como o ocidental, ela é mais plana, né? Além disso, tem essas... pensando a longo prazo. E isso é fantástico, né? Porque senão fica todo mundo com o mesmo rosto, né? Sim. Senão fica todo mundo igual. Não Perde a identidade. Perde a identidade. Não tem receita. É para cada um. E essa conversa antes também é muito importante, né? Essencial. Doutora, eu quero fazer, eu preciso fazer, mas eu quero preservar. Essa é uma característica minha, da família. Eu quero preservar. Doutora, tem como puxar um pouquinho aqui o olho? Não sei se dá para fazer isso, mas isso é uma
conversa. Exatamente. Exatamente. Aí você sabe, porque a cirurgia é pra pessoa, né? Então, e nós, como profissionais, a gente quer entregar o melhor resultado. Então, mesmo que eu acho, por exemplo, que aquela pinta não é bonita, a pessoa pode ter ela de estimação, né? É o que pra ela dá identidade. Se for uma pinta que não é um risco de um câncer maligno, a gente preserva ela, né? Isso é conversado antes, exatamente. Como que a pessoa tem que estar clinicamente para ser submetida a uma cirurgia de blefaroplastia? Então, assim, isso é importante você falar, né? A cirurgia geralmente é feita com anestesia local. Eu gosto muito de associar com sedação, para a pessoa ficar mais tranquila. Existem algumas situações que é possível só fazer com local, mas geralmente envolve uma sedação para ficar mais tranquila, no mínimo, né? Alguns podem fazer anestesia geral, assim. E aí, por conta disso, a gente precisa de uma avaliação pré-anestésica para ver o risco de cirurgia. É uma cirurgia que é para ser de baixo risco, né? Mas existem riscos, como tudo na vida. A gente tem que medir isso. Então, precisa de alguns exames de sangue, né? Ver como está a sua saúde geral, qual que é o seu risco de passar por uma sedação, né? Então, se você tem alguma doença, a hipertensão arterial, por exemplo, ela tem que estar minimamente controlada, não é uma contraindicação, né? Agora, se ela estiver muito alta, sim, é melhor esperar, porque o risco de sangramento é maior na cirurgia e no pós-operatório. O diabético também, não precisa estar 100% controlado, mas minimamente, existe um mínimo, porque pode atrapalhar na questão de cicatrização, você pode ter uma cicatrização mais demorada, é um risco maior dos pontos abrirem, um risco maior de infecção. Então, idealmente, se você tem alguma doença, né, estar controlada. A asma tem que estar controlado pelo menos 6 meses. Tireoide também, algum problema de tireoide tem que estar controlado, porque pode ter uma cicatrização anômala. Existem muitas alterações oftalmológicas que acontecem por conta da tireoide. Então, coagulopatia, se teve algum infarto, derrame, costuma usar anticoagulante. Anticoagulante é um problema para cirurgia, a gente tem que ter autorização para suspender ele dias, semanas antes da cirurgia, né? Geralmente é uma semana. Varia conforme o tipo de anticoagulante. Mas isso é essencial, essa avaliação pré-operatória, e por isso essa consulta antes da cirurgia é essencial para ajustar tudo isso. É uma cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva? Totalmente eletiva. A pessoa tem que estar bem. Claro, não é melhor não fazer. É a situação que é melhor não fazer cirurgia se você tiver, né? Não tiver compensado. Não estiver compensado. Tem uma cardiopatia, faz hemodiálise, tem excesso de pele. Todo mundo vai ter excesso de pele em algum momento. Melhor não fazer, né? Hoje, como é que tá a busca da tua experiência mesmo? De que idade as pessoas têm buscado fazer a blefaroplastia? A partir de que idade? Denise, geralmente a partir dos 40, que é quando a flacidez ela vai aumentando aí, né? Mas não existe um limite, tanto inferior quanto superior de idade. A maioria acaba sendo mais a partir dos 40, né? Precisa de uma avaliação, e é bem curioso que eu já vi algumas dessas avaliações aí sendo feitas e mostradas pelos profissionais na internet. Uhum. É milimétrico. Se você tirar uma faixinha a mais, um pedacinho a mais ali, a pessoa não fecha o olho. E a gente não quer ficar, né? A gente quer permanecer, só tirar aquele excesso. E aí que vem a questão que eu trago aqui do alinhamento de expectativa. Perfeito. Essa conversa, né? Às vezes a pessoa, mas é que eu quero rejuvenescer. Existe um ganho, sim, estético muito grande. Como a gente comentou, pode ser uma cirurgia puramente estética, somente pela estética, e tá tudo certo. Sim. Também serve para isso. Mas não tem garantia de quantos anos você vai rejuvenescer na sua aparência, né? Não é rejuvenescer, na verdade. Ninguém vai se tornar mais jovem, mas quantos anos você vai aparentar ser mais jovem? Não dá para dizer. E hoje, com a popularização desses procedimentos, né, de serem procedimentos hoje muito mais acessíveis e mais profissionais também fazendo e falando sobre isso, pode parecer que, não, agora eu vou fazer essa cirurgia e vou resolver
todos os meus problemas, né? Tem que tomar. É muito legal você falar isso, Denise. Porque realmente existem limites aí. Então, existem algumas situações em que a gente tem que ser mais cuidadoso. Porque tem que preservar a função da visão. Por exemplo, pessoas que têm um formato de olho mais projetado, isso não necessariamente é um problema. A pessoa nasceu, é constitucional da família, todo mundo tem um olho mais projetado, mas é um olho mais exposto. Ele tem mais chance, e a gente vê isso no exame oftalmológico mesmo, né? O olho um pouquinho mais para frente do osso. Ele é mais exposto, tem mais chance de desenvolver algumas complicações do tipo retração palpebral, ectrópio, não conseguir ocluir o olho normalmente. Esses casos a gente precisa ser mais conservador ainda. Então, existe aquela expectativa numa pessoa que não tem esse problema, a gente poderia tirar mais excesso de pele ainda mantendo o fechamento ocular normal. Mas em uma pessoa que tem esses riscos, mais conservadora ainda. Inclusive, por exemplo, em casos que a pessoa tem uma queda da altura da pálpebra, mesmo tirando o excesso de pele, isso a gente chama de pitose palpebral, quando tem uma fraqueza da musculatura que abre o olho. Se a pessoa tem esse olho mais projetado, a cirurgia tem que visar não uma correção na altura normal, mas uma hipocorreção. Aumentar um pouquinho o tamanho do olho, só para conseguir liberar um pouco mais o campo de visão, mas ainda assim mais caidinho para proteger o olho, sabe? Então, é importante se ter essa prudência mesmo, né? E se faz a cirurgia querendo o menos risco possível, né? Muitas vezes a gente não tem essa ideia e é importante fazer com um profissional que esteja habilitado a tratar as complicações e que tenha esse olhar preventivo, né? De cuidado. Em que ambiente você faz essa cirurgia? Como que é a tua prática? Onde você... É hospital? Eu faço em hospital, Denise, que é uma cirurgia de baixo risco, mas existe. A pálpebra, ela é muito vascularizada, é bastante vaso mesmo. E aí existe um risco baixo se a gente fazer todos os exames, ver, né? Isso vai ser medido, o risco-benefício, né? Mas é um risco baixo quando a gente vê tudo isso, mas existe. Se existir, eu gosto de ter a estrutura segura, né? Para poder lidar com isso. Então, eu sempre faço em ambiente hospitalar. Porque se precisar, você tem uma retaguarda ali, né? Exatamente. Legal. É questão de sedação Isso, também. Muito legal. Você falou da sedação, que deixa o paciente mais confortável. Nada melhor do que você, né? Imagina. Não vai doer, mas você tá lá vendo todo o movimento, é diferente, né? Então, melhor sedar. Geralmente, as pessoas preferem, né? Conforto, né? Legal. Vai embora no mesmo dia? Vai embora no mesmo dia, Denise. Então, geralmente fica um período. Então, entra, por exemplo, de manhã cedo, faz a cirurgia, aguarda um pouquinho acordar da sedação, né? Porque você fica um pouco mais sonolento e cada pessoa metaboliza de um jeito, né? Então, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes um pouco menos. Acordar bem, tá sem náusea, aí come alguma coisa, bebe, tá tudo bem, e aí pode ir pra casa. Geralmente, aí não chegou de manhã, sai assim no horário de almoço. Não precisa pernoitar. A gente não tem tempo para nada hoje. E aí, às vezes, você quer encaixar uma cirurgia de blefaroplastia, mas você não quer parar de trabalhar. Quais são os critérios, dependendo do trabalho que a pessoa executa, tem um período que ela precisa de afastamento? Como é isso? Atividade física, você falou do inchaço, né? Eu queria que você falasse sobre esse pós-operatório, que ele é muito importante, ele depende da gente, do paciente. Você entrega a sua melhor técnica. E a gente não faz o que você recomendou, a gente vai perder, né? Sim. Eu sempre falo, é uma cirurgia não fácil de um dia, assim, é uma cirurgia que exige um tempo mesmo de você pelo menos... Não necessariamente precisa parar tudo, mas precisa dar uma lentificada boa aí. Então, o que precisa pós-cirurgia? São pelo menos 2 semanas de repouso de atividade física intensa, entre 2 e 3. Isso vai depender de como está indo a sua cicatrização, mas de atividade física intensa. Então, se seu trabalho envolve uma atividade física intensa, né? Segurança, professor de escola de atividade física, não dá para trabalhar esse período, né? Agora, não existe contraindicação para atividade visual. Por exemplo, você pode maratonar quantas novelas quiser no Netflix, pode ver computador, pode ver celular, não tem contraindicação, mas fica inchado. E aí, como sua pálpebra não tá piscando normalmente, fica meio embaçado, sabe? E
é importante aplicar bastante compressa gelada depois da cirurgia. Faz muita diferença no inchaço mesmo. Então, vai ter que dar idealmente eu gosto, assim, se você puder não trabalhar em ter coisas visuais pelo menos uma semana, aí é bom, de bom tom. Aí, a partir de uma semana, dependendo da sua cicatrização, às vezes já pode liberar, sabe? Antes. Mas em questão de trabalho é isso. Se você não pode de jeito nenhum parar de trabalhar, é melhor não arriscar. Você vai falar assim, não, mas eu tenho uma cicatrização ótima, eu vou daqui 3 dias, eu vou estar ótimo, e aí vai. É arriscado, sabe? Aí é melhor ir para alternativas mais conservadoras, porque realmente, de fato, um excesso de pele importante é só cirurgia que vai conseguir trazer um resultado maior. Mas existem algumas alternativas que dá para você ir manejando, segurando, assim, vai ser muito menor, mas te ajuda nesse quesito. Você não pode parar de jeito nenhum no trabalho, né? Aí você faz se planeja o menos invasivo, depois faz a cirurgia. Agora, se planeja, não quero ser polêmica, a doutora já falou das outras formas aí de manter um olhar mais assim, o assado. Tem o tal do Fox Eyes, né? Uhum. A minha pergunta é a seguinte, tem que esperar algum tempo, acabou de fazer um preenchimento com ácido hialurônico, para dar essa sustentação, para abrir o olhar. Eu sei que existe uma cautela e um cuidado muito grande dos profissionais médicos que fazem essas aplicações com toda essa região ao redor dos olhos. Mas tem preenchimento para olheiras, sim, né? Sim. Tá ali na região que pode ser tratada em cirurgia. Tem alguma recomendação? Tempo, com relação ao tempo entre os procedimentos? Acabou de fazer um preenchimento, aí decidiu fazer a blefaroplastia porque não ficou do jeito que você queria, você entendeu que a função do ácido de repente era outro, não resolveu aquilo que você desejava. Tem recomendação sobre isso? Com certeza, existe. Se não for na mesma região, às vezes você não precisa ter, assim, por exemplo, fez um preenchimento aqui para sustentação do malar, vamos supor. Pode fazer a blefaroplastia, não vai ser no mesmo dia, né? A gente idealmente espera pelo menos uma semana, porque tem questão de complicações em relação ao preenchimento, porque vai ficar na dúvida, né? A pálpebra incha e quando incha também ela vai descendo para baixo. Então a pálpebra, mesmo você tendo operado a pálpebra superior, é comum a pálpebra inferior ficar inchada depois ou ficar roxinha, porque o roxinho vai descendo para baixo, sabe? Então isso pode, né, tem assim, pelo menos uma semana, né? Às vezes o intervalo vai ser mais curto se não for a mesma região que é operada com a que fez procedimento. Mas quando fez o procedimento naquela região, e aí quer fazer a blefaroplastia nela, pelo menos um mês. E aí isso vai depender de como você tá indo, dependendo do profissional, ele vai ver como você tá e vai te liberar expressamente, né? Legal. Geralmente é no mínimo um mês. Cirurgias maiores um pouco mais, né? O pessoal tem aproveitado para tratar já a pálpebra inferior num procedimento que já, às vezes, está mais... Porque assim, quando a gente começa a mexer numa coisa que está atrapalhando a gente, logo salta aos nossos olhos a outra região que era o teu segundo lugar, você nem sabia. Não, só tem... E pode ser, pensar na cirurgia plástica corporal é assim. Quer operar as mamas. Aí você opera as mamas, você fala, mas essa barriga... Não tem isso, você começa a olhar, porque também você... Opa, peraí, consigo resolver. Né? Eu consigo resolver as questões, né? Então você vai pro tua próxima queixa, né? E tá na mesma região, o pessoal tem buscado tratar já no mesmo tempo. É difícil quem não tenha nenhuma questão na pálpebra inferior também, né? Isso vai depender muito do exame. Existem vezes em que a pessoa tem queixa na pálpebra superior e inferior e eu indico só superior, porque às vezes é aquela questão de alinhamento de expectativa mesmo. Por exemplo, eu tenho muito incômodo com olheira, mas aquela olheira não é uma questão, por exemplo, de bolsa de gordura, é falta de volume, aí talvez um preenchimento vai ajudar. Então, às vezes eu contraindico, mesmo que a pessoa queira fazer inferior junto, fazer tudo junto, né? Depende de cada caso, mas super dá pra fazer as 4 pálpebras junto com o supercílio, inclusive, e é o que a maioria prefere porque você aproveita mesmo tempo, mesma anestesia, o mesmo período de recuperação que você vai ter que tomar cuidado, não vai mudar os cuidados, né? É até frequente
Às vezes as pessoas vêm se queixando, por exemplo, da pálpebra superior, e aí eu percebo que tem a inferior também, a pessoa não percebia, fala, e aí eu deixo, a gente explica, e super pode fazer em 2 tempos também, fazer a superior e depois fazer a inferior, e aí quando chega perto das pessoas, doutora, será que a gente pode fazer superior e inferior junto? Porque aí é uma coisa de você ir pensando, né? E não necessariamente você fez uma parte, você falou da mão, e depois quer fazer o resto, não como uma coisa ruim, mas como um incentivo mesmo, né? De a pessoa começar a se cuidar mais, o autocuidado. E são situações que quando há indicação precisa, você não vai conseguir corrigir sem cirurgia. Tem uns casos que não dá mesmo. Tem o que fazer, né? Na verdade, hoje o pessoal fala muito das energias, né? Não sei até se é recomendado ou não é, mas um monte de aplicação, até na pálpebra superior. Gordura, você tá falando? Não, aplicação de laser. Eu esqueci o nome do laser, mas vai fazendo vários pontinhos, jet assim. plasma. Isso. Jet plasma também Pode? Pode. Em determinado Bem grau. indicada. Isso. Aí pode ser que ela amenize. pode retrair. O jet plasma é pra, né, se a blefaroplastia sem Isso. corte, né? Na verdade, não existe. Blefaroplastia é uma cirurgia, mas é um jeito das comercial pessoas e das pessoas entenderem, sim, né? Mas bem indicado, sim. Ela consegue retrair, ela nunca é no tanto que a cirurgia consegue fazer, mas pode ser feito. Inclusive, por exemplo, a gente faz laser de CO2 embaixo pra ajudar a retrair também, a estimular a colágeno. E é sempre assim, fora da cirurgia, porque no corporal, você faz a energia, o laser, às vezes intraoperatório. Para os olhos, tem procedimento intraoperatório para fazer? Tem! Eu fiz de manhã, super. Laser de CO2, resurfacing com laser de CO2 na pálpebra inferior, no rosto todo, na verdade. Peeling, a gente consegue já aproveita também a analgesia ali, a sedação, né? Exatamente, esse é o benefício maior, assim. Além de você ficar no mesmo tempo de recuperação, é menos incômodo, né? Dá para fazer um pouquinho mais de energia dentro do nível de segurança. Sendo que sem essa sedação a gente talvez não aguentasse. Naquele nível, dá pra fazer, mas não tão forte. Que legal, já aproveita, faz um pós ali, já recuperando, né? Exatamente. Que bacana, por isso que a indicação é o melhor, né? Ter a boa indicação. Sim. Quando você faz um diagnóstico ali, indica uma coisa que tá mais leve, você tem ferramentas menos invasivas para começar, né? E aí a pele fica bem cuidada, porque isso vai refletir também em tudo, né? Você falou da sustentação. Sim. Tudo vai ter um reflexo. Quando chegar o momento de fazer a cirurgia de blefaroplastia, você vai ter o benefício daquela pele já estar sendo e ter sido muito bem cuidado uma vida toda, né? É um tratamento em conjunto. Não apenas para antes mesmo, mas para depois, para ter uma cirurgia com um resultado por mais prolongado, os cuidados com o dermatologista, os cuidados da pele, a gestão, sei que protetor solar, né? Estimular colágeno. Em camadas mesmo. Né? Você falou de abordar o supercílio. Sim. Isso mexe com a sobrancelha? O supercílio, a sobrancelha. É a sobrancelha, né? É a sobrancelha. Você consegue, então, fazer um arqueamento, Sim. Tá dentro da cirurgia. A sobrancelha com o olho eu vejo como uma coisa. Quando a gente vai falar de olhar, tá totalmente relacionado. Ao invés de uma blefaroplastia, a pessoa tem um supercílio bem caidinho e tem gente que é constitucional. E aí é uma coisa de conversar, porque tem gente que gosta daquele formato e não é um problema. Legal. Mas se ela quer levar um pouquinho, isso geralmente dá um olhar um pouquinho mais descansado ainda, é uma coisa só. Então a gente faz o reposicionamento do supercílio e aí vai depender do que a pessoa gosta e do formato do rosto dela. Aí eu vou ver se a gente conversa junto o que é possível de ser feito, que não é possível, né? Doutora, vou agregar mais uma especialidade aqui, porque a gente vive recebendo perguntas dá para associar? A gente já falou de algumas associações aqui, então fazer pálpebras inferiores, superiores, o supercílio. Mas e outras cirurgias na face? Você falou dos procedimentos, né, que podem ser feitos ali no mesmo tempo. Mas e, por exemplo, uma rinoplastia, aí vai ou um otorrino ou um cirurgião plástico, no mesmo tempo, no mesmo ato ali, na mesma internação, com a mesma anestesia, dá para fazer a blefaro também?
Tem que ver caso a caso, mas, por exemplo, uma rinoplastia é possível fazer, só tem que ver bem a logística, depende da sua condição de saúde, né? Porque, queira ou não, o tempo cirúrgico, ele aumenta, né? Então, às vezes, se for muito prolongado, às vezes é um pouco arriscado, sabe? Mas é possível de se avaliar, sim. É muito comum, né? Ser feito, inclusive. Legal. Agora, se, assim, eu particularmente como oftalmologista, se forem vários procedimentos no olho, né? Porque às vezes a gente não sabe, né? Acha que uma blefaroplastia é igual a outra, que a gente fala, é muito personalizado. A gente às vezes dá até o nome de blefaroplastia estruturada, porque existem procedimentos associados que, como o paciente muitas vezes a gente não sabe, né? Não só é tirar o excesso de pele, tem caso que tem bolsa de gordura, tem caso que tem que regular a altura palpebral, e essa é uma cirurgia que às vezes demora um pouquinho mais, tem que fazer um ajuste intraoperatório, ajustar o canto, a cantoplastia, fazer o lifting de superfície. Se for fazer tudo isso, a gente tá falando de 3 horas de cirurgia, às vezes 4, junto com o Resurface. E aí, não é possível fazer uma rinoplastia junto? É possível. Não recomendaria, porque aí o tempo fica muito longo. Aí pode ser que prejudique seu pós-operatório. E aí tem que saber que o pós-operatório é dobrado, né? Então, assim, você vai aproveitar vale mesmo o tempo cirúrgico, ok, tá pensando na questão hospitalar, anestesia, tudo bem, é justo pensar nisso, mas se possível, será que vale a pena? Se você quer voltar ao trabalho muito. tão rápido também, né? Depende muito. De repente o inchaço aumenta, então... se for, por exemplo, só excesso de pele, poderia. Às vezes vai ser bem tranquilo, né? A gente falou da cantoplastia, né? E ali... Você falou do posicionamento, ajuste intraoperatório. Nós somos assimétricos. Sim. Mas quando a gente faz uma cirurgia plástica, em qualquer região do teu corpo, a gente quer a busca por uma simetria. A gente quer que fique simétrico. Que difícil, né? Porque a beleza também tá em alguma assimetria. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se faz parte daquele ajuste de expectativa. Porque e sobrancelha, é muito difícil uma sobrancelha, você falou de abordar a sobrancelha. É dificílimo uma sobrancelha ser igualzinha à outra. 100%, né? É raro você ter uma coisa assim que visivelmente nem dá pra perceber. Às vezes você corrige no desenho, você corrige na micropigmentação, que tira o peito, na maquiagem, né? Até a própria queixa da queda da pálpebra. Essa daqui me incomoda mais do que essa. Sim. Essa busca fica uma cobrança. Então, assim, o sarrafo tá lá em cima, né? Então, a gente quer, né? A gente quer, né? Então, você tem que explicar isso pro paciente. E como é essa conversa? Porque, ok, você pode fazer a busca, mas até no processo de cicatrização, diferenças podem surgir, né? Com certeza. Então, no pós-operatório inicial, é comum a assimetria. Não é raro, não. E não fique preocupado, porque, assim, é normal. Um olho fica mais inchado que o outro. Às vezes, o outro fica mais roxo que esse. Um fica mais seco que o outro, um pouco mais embaçado que né? Assimétrico é normal na recuperação, tá? E aí, eu sempre oriento. Ficar tranquilo, as primeiras semanas são as mais difíceis, né? Às vezes, eu falo, por que inventei de fazer essa cirurgia? Né? Tá pior do que antes. Mas ela vai desinchando e vai chegando no resultado final. A gente espera desinchar completamente, passar todo o rosto para falar mesmo no resultado final. 100% de simetria, muitas vezes não é possível de atingir, porque constitucionalmente nós somos assimétricos. E tem um tanto que é charmoso até, né? Sim. Mas muito não é. Então, realmente, de fato, na cirurgia, a gente procura simetrizar o máximo possível, mas 100% de simetria muitas vezes não é possível. Mas fica melhor do que antes, sabe? Isso que a gente conversa mesmo. Se no alinhamento se percebe que a expectativa está muito alta, e aí isso eu recomendo, assim, o paciente tem seu médico, né? Então, às vezes a pessoa, aí você ouve, olha, infelizmente, eu percebo que sua expectativa tá muito alta, é isso que a gente vai conseguir desse jeito. E aí a pessoa, às vezes, tem muita dificuldade de aceitar aquela mensagem, vai procurar outro profissional, que é válido você procurar outras opiniões e sim, tudo bem. Super. Mas fica, se alguém falou isso pra você, fica, sabe, pensa bastante com cuidado, porque às vezes você
vai achar alguém que vai fazer aquela cirurgia pra você e você não vai ficar feliz. Sempre alguém vai fazer essa cirurgia. Você vai encontrar alguém que vai fazer. E o mais honesto é dizer que não tem como garantir 100% da simetria. Imagina. Esse é o certo. Não dá pra garantir. Não dá pra garantir. Se alguém disser o contrário, fuja para as colinas. Não tem como, né? Sim. Não tem como. Você falou desses primeiros dias, de quem faz cirurgia plástica costuma dizer, o médico, né, costuma dizer que a primeira semana é a semana do arrependimento. Pode. Mas eu sempre digo, eu me submeti a uma cirurgia plástica, eu não tive um dia, um segundo, um momento, não tive de arrependimento. Uhum. Porque eu acho que é muito do quanto você estudou e se preparou para passar por aquela cirurgia, né? Pode não ser fácil. Imagina, abdominoplastia, que o pessoal, as meninas têm que ficar muito curvadas. Se você tá esperando, você já sabe que você vai passar por aquele momento. Aí aquilo não te surpreende. Não, você tá arrependida? Claro que não. Eu já sabia que eu ia passar por isso, né? Então, quando você tá preparado... Exatamente. E as consultas antes da cirurgia são para isso, né? É que eu entendo que algumas pessoas têm mais dificuldade para aceitar que o perfeito não existe. Que a beleza tá nesse pouquinho de imperfeição, né? E às vezes vai ficar perfeito mesmo. E pode ficar... E super. A maioria das vezes fica perfeito. Isso mesmo. E também tem o que a gente espera, né? O que você tá esperando dessa cirurgia, né? Você quer entrar, você e sair a Angelina Jolie? Não vai sair. Mas vai ser o teu melhor. Pode ser mais bonito, mas ela não vai ser, né? Não vai ser a Não Angelina. vai ser ela, você pode ter certeza, né? Então, é engraçado isso, esse alinhamento de expectativa, né? E quem tá preparado para fazer costuma ficar tão grato e tão feliz. Você falou da mensagem do teu paciente, né? Não sei se é psicológico, então assim, ele tá grato, ele tá feliz por ter feito aquela abordagem cirúrgica, né? E aí dessa fala, foi o melhor momento para ele ter feito essa cirurgia, né? E tem vezes que a pessoa demora 2 anos para decidir e não tem problema. Não é uma cirurgia de urgência, é eletiva. Para se preparar mentalmente. E aí quando faz, nossa, realmente valeu a pena. Não é raro os pacientes, né, virem. E aí passou 2 semanas, assim, passou 2 semanas, emagreceu. Mas porque tá se sentindo melhor mesmo, por autoestima, incentiva a busca de outras coisas. É muito legal mesmo, é maravilhoso. Fala um pouquinho, doutora, da sua clínica, a Clínica Hanuri. Conta pra gente que especialidades que tem lá, onde vocês estão localizados. Nós estamos localizados na região da Paraíso, bem pertinho do metrô Paraíso, da Avenida Paulista, da Avenida 23 de Maio. Nós temos 3 salas, né? E temos, então, oftalmologista, especializado em plástico ocular, consultas de rotina. Temos psiquiatra, inclusive especialidade em psiquiatria infantil. E também temos fisiatra. Então, não sei se vocês conhecem, é a medicina da reabilitação, né? É muito bom. Então, você falou da psiquiatria, e aí quem tá à frente dessa parte da psiquiatria é a sua irmã. Sim. Doutora Aline Show, tá convidada. Doutora Aline, seu esposo também. Tá convidada a vir aqui dar entrevista. Eu vou adorar receber vocês. E ela atende crianças. Ela atende todas as idades, mas ela tem esse foco, assim, em psiquiatria infantil. Eu acho muito legal, porque é uma faixa etária em que muitas coisas estão mudando. A gente está em desenvolvimento e muitas vezes você consegue intervir melhor preventivamente, né? Isso é fantástico. É fantástico mesmo, Muito. É um trabalho em conjunto com a escola, é um trabalho, assim, é a família toda junto, a família que vem, né, porque é com os pais, a criança, bem legal. E no fim, eu falo que todo o tratamento que é feito na criança, você trata a família toda. Junto, né? Acaba tratando a família toda, então muito legal. E quanto antes fizer os diagnósticos e o acompanhamento, melhor, né? Sim, na verdade esse era o nosso sonho, assim, quando a gente fez a clínica, né, a Clínica Hanuri, o significado é um olhar único sobre o ser humano, né? E a gente tinha essa ideia, que a gente queria ter esse olhar sobre o ser humano, porque não é só sobre o olho, não é só a mente, né? É na vida mesmo, então ter esse cuidado aí.
Parabéns, doutora, pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns pela clínica. Adorei o significado de Hanuri. Parabéns, adorei. Venha sempre. Eu vou deixar o contato da doutora, @doutora Sabrina Show Oftalmo, @DRA Sabrina Show Oftalmo. Do jeitinho que tá escrito aqui na sua tela. E o telefone para você marcar uma consulta, o WhatsApp da secretária é 11 98307 4707. 11 98307 4707. Adorei te receber. Passar rápido, o bate-papo fluiu. Muito rápido. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu, Dê. Novamente, muito obrigada. Adorei, venha sempre. Passa voando, só uma hora. Passa muito rápido, né? E você que está assistindo, obrigada por nos escolher, por confiar no Diálogo 360. Deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque essa informação vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Se quiser conversar conosco, tem um e-mail que fica à disposição, diálogo360podcast@gmail.com. Eu tô no Instagram, @DeniseLuque, e te espero sempre aqui no meu canal do YouTube. Obrigada pela companhia. A vida é feita de diálogos e conexões. E eu te espero no próximo. Tchau!